INSS sobre uma introdução à administração pública. Na verdade, esse conteúdo não é muito INSS, não. Ele é mais... ele cai em coisas... concursos de técnico administrativo. Acho que esse conteúdo aqui caía no MPU, no técnico administrativo do MPU. Bom, cai basicamente em quais casos... Introdução à administração pública, que eu vou ler. Cai aqui o conteúdo que cai para o MPU, para o TRT também. Administrativo, né? Para analista, só o básico do analista e também ocupar o específico para o técnico. Bom, falando aqui, introdução à administração pública, ciclo de planejamento estratégico. O ciclo de planejamento estratégico tem etapas interrelacionadas que estabelecem interdependência hierárquica e cronologia. Seguem as etapas que serão detalhadas nos capítulos posteriores. Missão, visão, valores, negócio, matriz SWOT, criação de cenários, planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional e Balanced Scorecard. Todas essas coisas têm uma explicaçãozinha aqui no conteúdo que eu vou ler. Primeiro, missão, visão e negócios. Não é possível iniciar o planejamento estratégico com a definição de visão, missão, negócio de uma organização sem isso. Não é possível sem isso. Organização pública, para que possa ser feita uma análise ambiental, é necessário estipular, assim, a importância das organizações, seu posicionamento no mercado ou a sua função social. Para isso é fundamental a definição de missão, visão e negócio da organização. A missão é atemporal e singular, a visão é temporal e plural, os valores e o negócio tem também algumas coisinhas, né? A missão, de novo, representa a razão, missão, razão, de ser tal organização, razão, missão, razão, organização, porque de sua existência é qual a sua função. Exemplo, a missão da RFB, Receita Federal Brasileira, é exercer a administração tributária ordinária com justiça fiscal a respeito da cidadão e em benefício da sociedade. Visão temporal e plural representa a forma de alcançar ou concretizar a razão de ser, ou seja, é a forma de concretizar a missão. A visão próximo, né? A visão da Receita Federal Brasileira é... Será que eles estão usando exemplo aqui de Receita Federal Brasileira? Será que esse conteúdo aqui que eu estou lendo de administração pública era para algum cargo da Receita? Interessante, né? Bom, a visão da RFB é ser uma instituição de excelência, administração tributária e aduanária, referência nacional e internacional. Valores agora. Isso aí era a visão, tá? Ser referência aí. Instituição de excelência. Valores representam os princípios da organização, que são plurais, horizontais e temporais. E o negócio representa a atividade propriamente dita da organização. Sobre a matriz SWOT, aquele treco que separa em SWOT, que são 2 pontos fortes e 2 pontos fracos. Então, os pontos são 2 trecos positivos e 2 trecos negativos. E uma fala SWOT porque está em inglês. Em português seria FOFA. Daí, primeiro tem os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos externos e os pontos internos. Quer dizer, esses 4 pontos que são negativo, positivo, interno e externo são o que dá base ao FOFA, o SWOT, que seria CS de Strengths, forças, que é um ponto positivo, que é um treco externo, e Weakness, que é fraqueza, em inglês. Weak, que fraquezas também é interno, é um ponto negativo, sacou? E cada um desses tem um ao contrário. Isso é o FUFA. Depois tem os pontos externos, que são as oportunidades, ou seja, as chances de fazer alguma coisa. E tem
As ameaças, que são as coisas que vão influenciar do mundo exterior, que é o negativo. Ou seja, a oportunidade tem a chance de crescer, as ameaças são coisas que têm chance de enfraquecer o lugar. As forças são as coisas que já te deixam mais fortes. E as fraquezas são as coisas que te deixam mais fracos. Daí, depois que uma organização administrativa pública, pode ser pública ou qualquer outro tipo, identifica essas coisas, ela faz. Primeiro, ela pode usar, se não tiver a oportunidade de fazer outras coisas, ela pode aumentar as suas próprias forças para conseguir uma clientela maior, né, mais especializada. Ou ela pode se focar a perder as fraquezas que ela identificou, transformá-las em forças. Também há a possibilidade de usar ameaças, ter as ameaças como uma oportunidade, mas claro que tudo tem depende, né? E outros tipos de coisas também. Uma força também pode se tornar uma fraqueza, dependendo do contexto, da situação, certo? Bom, falando, não tem exemplos, então não dá nem para explicar direito, né? Mas, continuando. A ferramenta criada do SWOT foi criada por um cara chamado Albert Humphrey, ou Hubble, da Universidade de Stanford na década de 70, majoritariamente na administração pública no Brasil. Sua função é permitir a análise dos ambientes externos e internos para balizar o planejamento estratégico da organização, e o anagrama SWOT vem do Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Threats é a ameaça e Opportunities são oportunidades, né? Respectivamente, são traduzidos por forças, fraquezas, oportunidades e forças e ameaças. FUFA, FUFA, FFAA, FUFA, sobre análise ambiental. Sabe, análise ambiental é necessária para identificar esses 4 pontos aí, tá? Primeiro tem que analisar o ambiente externo. O ambiente externo não tem governabilidade por parte dos gestores públicos, pois estão além de seu controle. Ao analisar o ambiente externo, verificam-se as situações políticas, econômicas e sociais que têm relação direta ou indireta no quadro em que a organização está inserida. Quando feita esta análise, são identificadas as oportunidades que podem existir no ambiente externo, fatores que podem ser um ponto de apoio para cumprimento de metas presentes no planejamento a ser construído. Também devem ser identificados os riscos existentes do ambiente externo, para que as ameaças que tais riscos apresentem sejam diminuídas e não superadas, pois não existe controle sobre tais riscos. Influenciar o ambiente externo dentro das possibilidades do gestor deve favorecer oportunidades e minimizar tais riscos. Sobre o ambiente interno, o ambiente interno deve ser alvo de uma análise sistemática e metodológica para que a organização tenha pleno conhecimento daquilo que tem governabilidade, pois ao contrário do ambiente externo, o gestor público tem controle sobre o ambiente interno. Os aspectos analisados no ambiente interno são os recursos humanos, materiais, orçamentários e culturais, sacou o controle da organizacional. Esta análise interna tem o objetivo de identificar as forças da organização e, identificando combiná-las, né, esses pontos fortes aí que achou, os pontos fracos, combiná-las para que haja sinergia entre as distintas forças de setores e departamentos da organização. A análise ambiental interna também procura identificar as fraquezas e, quando estas existem, é necessário criar meios para superar tais fraquezas, ou com o ingresso de novos servidores, educação corporativa, reestruturação orçamentária e outros meios. Irritante. Cenários situacionais. Agora. Eagle Tail. Sobre cenários incitacionais, que é uma explicação extra dessas do Fofa, se você achar as coisas. Se você já tem mais ameaças e fraquezas, você vai estar numa situação de sobrevivência. Ou seja,
situação, ameaças e fraquezas, você vai encontrar um cenário de sobrevivência, ou seja, você está ferrado, você tem que fazer tudo o que der para perder essas fraquezas ou sobreviver à ameaça que está te quebrando você, sacou? Depois tem ameaças de forças, ou seja, é um período, uma cenário de manutenção, onde você tem que usar as suas forças para conseguir sobreviver às ameaças. No cenário de oportunidades, que é mais com menos, oportunidades com fraqueza, é um cenário de crescimento, ou seja, você usou a oportunidade para conseguir resolver as suas fraquezas. E na oportunidade de força mais força é o cenário de desenvolvimento, onde você pode fazer estabilizar melhor a empresa para ela sempre ser boa, né? Então, interessante. Daí o cenário situacional pode ser definido por oportunidades, como oportunidades que apresentarem sempre crescimento e nesse sentido pode se definir oportunidades mais forças, crescimento horizontal e oportunidades mais fraquezas é um crescimento vertical. Né? Interessante, crescimento para cima, desenvolvimento, crescimento dos lados vertical, base. Eu não entendi o que é um crescimento vertical, mas interessante. A criação de cenários prospectivos, né? É que você usou a coisa de criação de cenários prospectivos é necessária na administração para você planejar, fazer planejamentos estratégicos. Planejamentos estratégicos são os planejamentos feitos pelos presidentes dessas coisas, os caras mais altos. Os representantes trecos junto com os administradores. Daí, as criações de cenários prospectivos são as coisas que, depois de identificar o FOFA, né, as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, ela pode prever, né, como uma previsão do futuro, quer dizer, como uma previsão do tempo, né, você tem informação de onde estão os ventos frios, onde estão os ventos fortes, a velocidade deles, onde elas vão, por onde eles vão passar, né, e usando isso você consegue ver o futuro com uma certa possibilidade de acerto, né. Dá para fazer isso também na administração. E essa é a criação de cenários prospectivos, né? Claro que é bem mais difícil de fazer isso. A análise ambiental tem por objetivo a criação de cenários prospectivos e são estes cenários que servirão de base para o desenvolvimento do planejamento estratégico. O cenário mais provável. Primeiro, o cenário mais provável, o cenário ideal e o cenário de tendência. Né? Isso aqui é tudo importante para desenvolver o seu plano estratégico, né? O plano de grande prazo. Tem essas coisas também na administração, né? Os planos, os planejamentos. Tem esse tipo de planejamento, tem o estratégico, que é o de longo prazo, tipo de anos. Daí tem o tático, que é de meses. E daí tem o operacional, que é tipo os caras conseguirem fazer os trabalhos deles de dias ou semanas. Bom, onde é que está aqui embaixo o conteúdo? Vamos lá. Cenário mais provável. O cenário mais provável é aquele que é baseado no desenvolvimento da situação mais próxima, como os fatos. Não é possível prever o desenvolvimento da situação, porém é possível estudar seu desenvolvimento, criando um cenário em que o desenvolvimento da situação deve a um quadro prospectivo. O cenário mais provável pode ser positivo ou negativo, e quando é baseado em oportunidades, é positivo. Porém, quando é baseado em riscos, é negativo. Interessante. E o cenário mais provável é aquele que é baseado no desenvolvimento da situação mais próxima com os fatos. Fato mais próximo. E o cenário ideal é a coisa que não está acontecendo. O cenário ideal é aquele em que o desenvolvimento da situação conflui para a melhor situação no desenvolvimento do planejamento estratégico. É evidente que se o cenário ideal é baseado na melhor situação, deve privilegiar as forças internas em detrimento das fraquezas no ambiente interno, assim como oportunidades em detrimento de ameaças no ambiente externo. Cenário de tendência. O cenário de tendência é aquele em que as coisas permanecerão estáticas e em que nada muda. O cenário se mostra pouco factível, pois tanto o ambiente interno quanto o externo são dinâmicos e apresentarão mudanças constantes. Planejamento estratégico. Por que e quando?
daí tem que fazer umas perguntas, né? Daí o planejamento estratégico seria os personagens mais fortes da, da empresa, né? E os personagens mais fortes seriam o topo da pirâmide, né? Hierarquia de sempre, né? Daí aqui tem uma representação interessante de imagens usando um rei e uma rainha, né? De xadrez. É legal usar, é interessante usar imagens, né? Usar imagens para estudar é bom fazer se você consegue usar direito a coisa, né? Então, daí o rei do planejamento estratégico vai se perguntar por que e quando fazer uma coisa, e o empresário, quem são? Eles são os presidentes, os sócios e os diretores e o empresário. E quanto tempo é o tempo desse planejamento e execução? É um planejamento de longo prazo e é mais abrangente. Daí depois tem o plano tático. O plano tático é o meio da pirâmide, né? Daí quem é representado pelos carinhas que dá para fazer estratégias, movimentos estratégicos dos peões, né? Tipo o cavalo que pula, a torre que vai reto e o bispo que vai em diagonal, né? Agora que eu penso, não só tem esses três, né? Tava pensando até que tinha mais. Não tem, não. Só tem esses caras. Tão pouco. Só que tem dois de cada. Bom, daí onde e como. A pergunta que os caras do plano tático fazem é onde e como. Quem é o cara tático é o administrador, o gerente e o coordenador. E quais são o tempo que termina para esses tecos? É o termo prazo, é o médio prazo, quer dizer. E existe um elo entre os níveis verticais, sabe? Depois tem o último plano, o plano dos trabalhadorzinhos, o plano operacional. O que eles fazem é se perguntarem o quê? O que eu faço? Daí eles fazem. Quando o tático fala para eles que eles fazem. Tipo, produza 300 capas de celular. Daí, quem é quem é que trabalha no operacional é o técnico executivo. Quanto é o tempo de entrega dos trabalhos deles é curto prazo ou um prazo específico. Aí eles são representados aqui em imagenzinha de peões, né? Legal. Próxima página. Nossa, já deu 16 minutos. E agora eu tenho aqui um textinhos básicos sobre o que é planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. E depois tem o Balanced Scorecard. Se lembra que é uma coisa que cai nas provas. Quer dizer, já caiu na prova do MPU que eu fiz e eu errei a questão. Sim, me ferrei. Passe na questão, passe na prova, passe na questão, passe na prova. Vou passar na prova se eu estudar, não esquecer o que eu li sobre o planejamento estratégico, a definição da missão, visão da organização, assim como a utilização da matriz SWOT para análise ambiental e posterior à criação de cenários serão a base para o planejamento estratégico. Por esta razão, podemos definir essas etapas e ferramentas como os primeiros passos do planejamento ou pré-planejamento, com a definição do planejamento estratégico. Os departamentos desenvolvem o planejamento tático e para o desenvolvimento das funções técnico-administrativas no planejamento operacional responsáveis. Quem é dentro de uma organização responsável pelo planejamento estratégico é nível diretivo,
os responsáveis pela organização. Nível é sistêmico porque diz respeito a toda a organização. E sinergético, pois tem a função de juntar as diferentes forças existentes na organização para atingir os mesmos objetivos. Prazo, 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 prazo. Como o planejamento estratégico definido, ele tem uma abrangência de longo prazo, 5 ou 6 anos. Sobre o próximo planejamento estratégico. Depois eu falar os responsáveis, nível e prazo de novo, né? Planejamento estratégico. Como o futuro de todo planejamento realizado, que se inicia pela definição de visão e missão da organização e posterior análise do ambiente externo e interno, com vistas à criação de cenários prospectivos, matriz e a organização tem definido seu planejamento estratégico e que é de longo prazo e é sistêmico. Diz respeito a toda a organização e decorre deste que diz respeito à organização em todos os seus níveis e setores, seu desdobramento para os respectivos departamentos de uma organização. O conceito de engenharia na administração, também chamado de método de folha em branco, é literalmente começar do zero, recomeçar o projeto com a definição de novas metas, objetivos e métodos, não sendo apenas um refinamento ou correção de rumos frente ao projeto que era definido e desenvolvido. A engenharia é aplicada no planejamento operacional e o tático nas metas e projetos desenvolvidos dentro de uma organização, mas não no planejamento estratégico, como desdobramento do planejamento estratégico. Temos em cada setor ou departamento de uma organização o planejamento tático que tem as seguintes características: responsáveis, nível e prazo. Responsáveis, o que é isso? Quem é? É dentro de uma organização responsável pelo planejamento tático é o membro da organização que ocupa os níveis intermediários como o gerente. Sobre o nível, o que é o nível, qual é o nível, para que é o nível? Nível é o desdobramento do planejamento estratégico dentro de cada departamento, sendo assim, seu escopo e abrangência são as atividades desenvolvidas dentro de cada área. Uma organização tem o planejamento dos departamentos desenvolvido para que se alcance de forma plena em concordância com os objetivos definidos na estratégia da organização. Agora, qual é o prazo? Qual é o prazo? Para que será o prazo? Quanto é o prazo? Prazo. Prazo. Como o planejamento tático é departamental,
e ele tem medida, duração em geral, 1 a 2 anos, pois deve inclusive prazo adequado no momentos distintos do desenvolvimento do planejamento estratégico. Você viu? O de estratégico é 5 ou 6 anos, longo prazo, né? Tipo, 5 ou 6 anos é o quanto caras querem sobreviver na indústria. Tem o plano estático é 1 ou 2 anos, né? Para implementar as coisas, né? Contratar, corrigir, criar, matar, bater, socar, alinhar, placartar. Depois tem o planejamento operacional. Técnico. Dentro de uma organização pública ou privada, existem as atividades que justificam a razão de ser desta organização. Aquelas atividades que o cliente cidadão recebe para como produto final e que estabelece a relação com a organização. A atividade fim de uma escola é a aula que é administrada de uma fábrica e a produção final de seu produto. Em um posto de atendimento da Receita Federal, é o próprio atendimento desenvolvido. A atividade fim, portanto, pode ser a produção de algum bem ou ainda a prestação de algum serviço. Na administração pública, pode até existir a produção de bens de forma minoritária, porém a prestação de serviços à atividade principal, consideramos a atividade de meio aquela que serve como base de apoio para uma organização. Se em uma escola a aula propriamente dita. Se em uma escola a aula propriamente dita é atividade fim, a merenda escolar, segurança escolar, limpeza do espaço são considerados atividades meio. Como desdobramento do planejamento estratégico, temos em cada setor ou departamento de uma organização o planejamento tático. Cada departamento tem uma organização tática. Dentro dos departamentos temos atividades desenvolvidas pelos componentes daquela determinada área, e a ação executada, as tarefas concernidas, são responsabilidade do planejamento de operacional, que tem as seguintes características. Tem os responsáveis, quem é, dentro de uma organização responsável pelo planejamento operacional, é um membro da organização que ocupa níveis operacionais, como o administrativo, o técnico e mesmo os servidores que executam as atividades fins. Depois tem o nível, é a tradução na prática do desenvolvimento de atividades daquilo ou que foi definido através do planejamento estratégico de forma sistemática daquilo que foi desdobrado para cada setor ou departamento através do planejamento tático. O planejamento operacional, portanto, está relacionado à forma de que as tarefas são desenvolvidas no chão da fábrica. E o prazo, só como o planejamento operacional foi desenvolvido em atividades, ele tem curta duração e gera, em geral, ideias de momento posterior, de 1 ano. Legal, assim terminou as coisas de planejamentos, né? E agora, só para terminar, a gente tem o Balanced Scorecard. Depois tem os elementos do BSC, que eu nem sei o que é que eu tinha lido lá no começo. Sobre o Balanced Scorecard, né? Ferramenta que nasceu nos anos 90 da Escola de Negócios da Universidade de Harvard e que foi adotada inicialmente como uma ferramenta de gestão do desempenho. Hoje em dia é utilizada por vários fins dentro do serviço público como para apresentar resultados, metas e objetivos. RMO. Remo. Resultados, métodos e objetivos. Remo. Agora eu coloco uma remo na minha cabeça. Imagina um remo. Hoje em dia é utilizado para vários fins dentro do serviço público. Como resultado, o Balanced Scorecard, devido à simplificação de documentação, evitando relatórios densos e complexos, pode ser incluído entre as ferramentas utilizadas na atual administração pública para as necessárias desburocratização de procedimentos. Sobre as perspectivas, agora. Como a atual administração pública tem uma característica sistemática, entendemos a correlação de microambiente com o macroambiente, assim como entendemos os elementos internos e externos de uma organização, centralizados pelos valores estratégicos da organização, apresentam os seguintes aspectos. 1, 2, 3, 4 aspectos. O orçamento, os processos internos e a sociedade, cliente e o treinamento de execução cooperativa. O processo de orçamento e finanças, que são as previsões financeiras de organizações para a execução das tarefas, previsões financeiras. Os processos internos, que são aspectos de gestão de pessoas, materiais,
E cultura organizacional guarda a relação com os demais aspectos. Depois tem a sociedade de cliente. A sociedade de cliente, quer dizer, o aspecto de sociedade de cliente, como os interessados que estão fora da organização, que são os tipos fornecedores, concorrentes, clientes e demais interessados. Se relaciona com os demais aspectos da organização, como o mundo externo se relaciona com o e a influencia ou se relaciona com o sociedade, com a própria organização. E o último aspecto é o treinamento educacional corporativa, o aprendizado. E sua consequência tanto interna quanto externa. E depois, para terminar, tem os elementos BSC. O BSC aqui não sei o que é. Não estou entendendo, pensando, conseguindo entender. Não estou conseguindo lembrar o que é um BCC. BSC quer dizer. E não estou conseguindo pensar em nenhuma sigla aqui. O que significa essa sigla? Vamos dar uma olhada aqui. O BSC apresenta. Será que é B de banco? Banco. Ah, lembrei o que é BCC. É Balanced, que é sem balança. Score, que é tipo pontuação. Balanced Scorecard. Isso aqui é um treco, é um método de tipo um Excel. Isso aqui é um Excel. Para simplificando, isso aqui é um Excel. Daí, ou seja, usa várias informações para várias informações, que são os scores, os pontos de informações, tipo os números e outras coisas. Elas são colocadas em uma planilha, né, que é o card, para fazer o que? O balanço. Daí o treco faz os cálculos e outras coisas, né? Pelo menos essa imagem que eu tenho. Vamos ver o que eles dizem aqui. O BSC apresenta a criação de um único mapa que apresenta todos os departamentos, níveis hierárquicos e os técnicos de objetivos e funções de cada membro da organização. Este mapa, além de gerar a desburocratização, também possibilita três aspectos abaixo apresentados. Quais são os aspectos? A tradução, a comunicação e o alinhamento. O aspecto de tradução é... O que é a tradução? O aspecto de tradução é a utilizar linguagem técnica comedida possibilita que todos os membros da organização, independente do nível hierárquico ou de qualificação técnica, possam facilmente entender o mapa da organização, né, que fez ali. E o aspecto de comunicação. O que é comunicação? No BSC, a comunicação é a garantida a tradução com a informação poderão ser compreendidas por todos os membros da organização. O mapa também garante a organização através do diálogo em toda a organização. E tem o alinhamento. O alinhamento com a tradução fazendo-se entender a todas as comunicações, garantindo que a informação passe por todos os níveis e departamentos. O mapa possibilita que os membros da organização se alinhem aos objetivos. Legal, acabou o conteúdo, eba, 30 minutos. Mas só que tem exercícios, vamos ver se dá para responder elas. Primeiro exercício. A respeito dos conceitos da organização, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. O problema aqui é que as coisinhas não estão enumeradas aqui, mas todas... Deixa eu ver aqui. Primeira, número, deixa eu enumerar. A organização empresarial envolve um relacionamento social fechado. Fechado? Errado. Ou que está fechado ou limita ou administração de estranhos por meio de regras impostas pela equipe administrativa. Falso. O segundo ponto diz: a concepção do ambiente inclui tudo que está fora ou além das fronteiras de uma organização. Certo? Até aqui, essa fronteira é totalmente impermeável. Impermeável, o que ele quer dizer com impermeável? E as organizações não são afetadas por fatores ambientais. Totalmente falso. É afetado sim. Então está errado. A segunda também está errada. E a última, parece, o último ponto diz assim: existem muitas atividades nas organizações e que definitivamente se relacionam com seu objetivo maior, por mais que se dê margem à imaginação. Por exemplo, as atividades administrativas, as normas e aos procedimentos. Não entendi o que estava escrito aqui. Existem muitas atividades nas organizações que dificilmente se relacionam com seu objetivo maior. Entendi, certo? Objetivo maior, né? Missão. Por mais que se dê margem à imaginação. Por exemplo, as atividades administrativas, as normas e aos procedimentos. Isso aqui está errado por causa das normas. As normas são e os procedimentos são
são extremamente importantes para se são relacionados com o objetivo maior, né? As atividades administrativas até que eu posso considerar trabalhos administrativos que seriam só para a coisa funcionar, né? Mas tudo tem que ser para o objetivo, então eu diria que tudo é falso aqui. Tudo é falso e só tem uma opção que fala que tudo é falso. Será que eu acertei? Na verdade eu acho que não, porque pelo que eu me lembro essa aqui é falsa ou é verdadeira, né? Pelo que eu me lembro, eu acho que eu tinha visto o gabarito e estava escrito que a E era certa, mas aí só tá falando que só tem uma falsa, e eu acho que a 1 é falsa também. E daí então eu tô mal confuso aqui. Bom, próxima questão. Entre as opções abaixo, selecione a mais correta. O nível, daí fala aqui nível intermediário, nível institucional e nível operacional. Tá. No nível institucional, o planejamento envolve a determinação de objetivos, departamentos e operacionais. De operacionais, objetivos. Quer dizer, acho que dá para dizer que é meio certo, né? Porque o estratégico ele fala para os departamentos, a menos que ele queira dizendo aqui como se fosse um intermediário, um nível intermediário, que os departamentos e operacionais fossem o mesmo nível. Então, próximo, só para ter certeza, né? O nível intermediário, o planejamento é tático e trata de alocação de recursos. Isso aqui está errado, porque o planejamento tático é o nível institucional, é o nível grande. E a alocação de recursos, acho que está lá também, né? Bom, próximo, nível intermediário, planejamento desdobra, estratégias e planos operacionais. No nível operacional, no nível de estratégias e planos operacionais. Isso parece certo. E no nível operacional, planejamento desdobra planos operacionais em planos estratégicos. Isso está errado. E no nível operacional, planejamento desdobra planos estratégicos em operacionais. Não. Eu digo C de novo, mas eu tô falando que o gabarito tá falando que não é C. Difícil, né? Próxima questão. Julgue o próximo item em relação ao planejamento operacional, as escolas de planejamento estratégico e os modelos SWOT e Porter, que eu falei aqui. Eu li o planejamento organizacional, escolas de planejamento estratégico, eu não lembro disso aqui não, e os modelos SWOT e Porter, que eu li também. Né? Quer dizer, esse cara Porter eu acho que é uma das coisas que eu li. Vamos ver, certo e errado. Competências de inovação necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos de uma organização devem ser definidas no planejamento. Competências de inovação necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos de uma organização devem ser definidas no planejamento. Competências de inovação, quer dizer, isso aqui faz sentido, né? Se você quer fazer a inovação necessária, tem que entender como é o que você tem que fazer de inovar, você tem que planejar isso, né? Você tem que usar o planejamento para entender outras coisas necessárias, né? Faz meio que sentido, mas aqui o jeito que está escrito aqui na minha frente eu estou confuso. E próximo, outro jogo e o próximo item certo e errado. Relação ao planejamento internacional, escolas de planejamento, os modelos, portas. Vamos ver. É a existência de empregados pouco qualificados dentro de uma organização e as necessidades de elevados investimentos para capacitar as pessoas em manusear equipamentos tecnológicos são considerados ameaças em uma análise pelo modelo SWOT. Ou seja, o investimento, o dinheiro que tem que gastar para criar mão de obra capacitada, certo? E o cara está falando que isso é uma ameaça. Mas isso é um treco interno, então isso não é uma ameaça. Uma ameaça é um treco externo e ruim. Bom, com essa análise dá para dizer isso, né? Mas eu também não falei aqui investimento é ruim, né? A minha caneta não está mais escrevendo. Tinha tanta tinta agora há pouco, hoje de manhã. Deixa eu ver. Ixi, né? Que acabou mesmo. A tinta acaba tão rápido dessas canetas que eu estou usando. Então, essa aqui está errada. No próximo diz, a respeito da gestão organizacional, julgue o próximo item. Análise
A análise de engenharia organizacional julga o próximo item. A análise fundamental que fundamenta um processo de planejamento estratégico tem como foco somente o ambiente interno da organização, de forma a maximizar potencialidades já existentes nessa organização. Organizacional, análise que fundamenta um processo de planejamento estratégico. Tem como foco somente o ambiente interno da organização, de forma a maximizar as potencialidades já existentes nessa organização. Não estou entendendo o que eu estou lendo, meu. Estou com problema com a cabeça? Análise que fundamenta um processo de planejamento estratégico. Certo? Para fazer um planejamento estratégico, você fazer uma análise, tá? Tem como foco. Qual é o foco dessa análise? Somente o ambiente interno da organização. Aí está errado. Essa análise, que vai fundamentar o seu planejamento estratégico, não pode ser usado só o ambiente interno. Ela tem que usar o ambiente externo também para fazer um planejamento interessante, uma análise boa. De forma a quê? A maximizar a potencialidade já existente nessa organização. Mas o foco, isso aqui não é o foco não. O foco tem que usar várias coisas, né? Agora vamos ver o gabarito, vamos ver quais coisas eu acertei. Tá errado esse aqui, então eu acertei. A 5 tá errada, acertei porque tá errado. A 4 tá errada também, acertei porque tá errado. O 3 eu acertei porque tá certo mesmo. Mesma coisa, estava me confundindo. A 1 era AE, apenas a 2 é falsa, ou seja, aquela coisa de organização empresarial, um relacionamento social fechado, estava certo. Então eu não entendo o que significa um relacionamento social fechado. E o 3 estava certo também. Existem muitas atividades nas organizações que dificilmente se relacionam com seu objetivo maior. Né? Como é que pode que atividades não se relacionem com seus objetivos maiores? Isso é verdade, mas o resto eu não consideraria como verdade, né? Como é que pode as normas e procedimentos da própria empresa não terem se relacionarem com um objetivo maior, né? Tipo uma direção. Bom, daí eu errei porque a única que estava falsa é a 2. E a 2 eu também errei, que eu coloquei C, mas era B. Que era no nível intermediário, o planejamento é tático e trata de alocação de recursos, né? Legal. E assim acaba um estudo de administração para concurso público, administração pública.